é sobretudo o perdão do pecado, né? Então, ele apaga, né? O batismo ele apaga todas as consequências do pecado, todas as chamadas relíquias do pecado, como se diz, e nos configura perfeitamente a Cristo. Então, conforme já falamos na aula sobre o batismo, o recém-batizado, ele de fato é justo do ponto de vista teológico, né? Portanto, ele é a imagem de Cristo. Então, ele, se vier a falecer, se vier a encerrar a sua caminhada terrena, ele irá, em seguida, já para o céu, já será salvo. Enfim, tá? Então, é um dos efeitos, talvez o principal efeito do batismo. Ocorre, contudo, que, embora o batismo ele retire as consequências do pecado, ou seja, ele retire a mancha do pecado original, então a culpa do pecado original, contudo, permanece na alma de cada um o que a doutrina denomina de fomes peccati, ou, como alguns outros autores chamam, né, a chamada concupiscência, que é essa inclinação ao mal, essa inclinação a pecar, né, que de fato todos nós temos e é o objeto de nossa luta, é o nosso grande adversário por toda a vida. Então, durante toda a vida, deveremos, digamos assim, buscar vencer essa inclinação a se distanciar de Deus, essa inclinação ao mal, né, a se distanciar do bem, que é o próprio Deus, tá? E por isso que o catecismo até ele diz que essa tarefa, essa chamada segunda conversão, é uma tarefa para toda a vida, para toda a igreja, tá? Então é algo que toda a igreja, todos nós iremos buscar por toda a nossa vida, tá? Agora, além disso, é preciso que a gente tenha, a gente procure fomentar dentro de nós a chamada virtude da penitência. Então, digamos assim, o grande mecanismo pelo qual a gente vai buscar vencer essa má inclinação, essa inclinação ao pecado, é por meio do crescimento dentro de nós da virtude da penitência, tá bom? Então, de fato, o que vemos é que a virtude da penitência, como todas as virtudes, aliás, ela será objeto de uma luta, de uma ascese, de um conjunto, de um processo, digamos assim, de um conjunto de atos de virtude que a gente vai empreender e, ao fim e ao cabo, poderemos, então, digamos assim, obtê-la, né? Obter essa virtude, tá? Essa ideia, esse mecanismo, digamos assim, ele serve, evidentemente, para todas as virtudes, né? Então, vamos supor, o sujeito pretende, é desordenado, então quer buscar crescer na virtude da ordem. Então, qual será o mecanismo? Então, ele vai buscar praticar atos de virtude relacionados à ordem, até que isso se torne um hábito e, consequentemente, ele adquira a chamada virtude da ordem. Assim como as demais virtudes, virtude da, sei lá, laboriosidade, enfim, qualquer uma, tá? E o mesmo se dá com a penitência. A penitência, portanto, é uma virtude, portanto, objeto de uma busca por meio de um crescimento nela, tá? Agora, também é uma obra de Deus, uma obra da graça de Deus. Então, embora, aliás, como outras virtudes também, boa parte do que eu estou falando aqui se aplica a todas as virtudes, né? Diga-se de passagem. Além dos nossos méritos, além das nossas boas ações, dos nossos bons atos voltados para a obtenção daquela determinada virtude, claro que também deveremos contar com a graça de Deus. Então, portanto, devemos pedi-la. Então, deve ser objeto de nossa oração, de nossa conversa diária com Deus, a petição pela virtude da penitência, dentre outras, né? Mas pela virtude da chamada penitência, pela conversão, pela verdadeira conversão a Deus, tá? E diversas formas de penitência a gente verifica na prática diária de qualquer cristão. Então,
os atos penitenciais, por exemplo, da missa, né? Enfim, a missa toda tem também um aspecto penitencial, né? Dentre outros, como já vimos, aliás, mas, sobretudo, aquele chamado ato penitencial, lá no início da liturgia. Mas, assim, a própria liturgia do sacramento da penitência, como iremos ver, também nos convida a essa atitude interior de penitência, de conversão, mas, sobretudo, as chamadas práticas quaresmais, conforme a literatura espiritual costuma denominar, que são elas o jejum, a oração e a esmola. Né? As práticas denominadas práticas quaresmais, elas têm, digamos assim, a sua localização excepcional, né? na Escritura, sobretudo no Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, que é aquele longo discurso de Jesus que toma boa parte do Evangelho de Mateus, né? Então, logo após a enumeração das chamadas bem-aventuranças, que está ali no capítulo 5, né? Então, na página seguinte, né, no capítulo 6, Jesus trata dessas chamadas práticas quaresmais, jejum, oração e esmola. Tá? É lógico que quando falamos de jejum, oração e esmola, é preciso a gente esclarecer aqui, e é o que eu vou fazer agora. Jejum, quando falamos de jejum, por exemplo, é toda aquela prática que, de alguma forma, busca, digamos assim, evitar um excesso de conforto corporal, de prazeres corporais. Então, não somente aquelas práticas relacionadas ao sistema digestivo, propriamente dito, né? Então, deixar de comer, deixar de fazer uma refeição. Isso, evidentemente, também é uma prática de jejum, mas não somente isso. Então, outros tipos de mortificação relacionadas a conforto corporal também são abraçadas pela chamada prática do jejum. Então, por exemplo, sei lá, sem entrar em casuísmo, mas só a título de exemplo, um dia de calor, então talvez você não ligar o ar-condicionado, enfim, uma coisa assim, né? Dormir no chão, né? Um dia na semana, uma coisa assim. Então, pode-se dizer que está inserida nessa ideia geral, nesse aspecto mais amplo do que se denomina jejum. Tá? Então, buscar, sobretudo, viver a virtude também, dentre outras, né? Mas, sobretudo, a virtude da temperança também, então também está relacionada à ideia de jejum. A oração é, evidentemente, todo e qualquer colóquio que temos, né? Toda e qualquer conversa que temos com Deus, sobretudo a escuta do que Deus tem a nos dizer, mas, enfim, poderá ser vivido, evidentemente, também por meio das chamadas orações vocais, então aquelas orações que a prática piedosa da Igreja nos ensina, né? O Pai Nosso, a Maria, enfim, mas também as orações mentais, as ejaculatórias, enfim, toda sorte de formas de oração, as orações contemplativas, que, aliás, iremos ver lá no finalzinho do nosso curso, né? O último tópico do nosso curso, quando falarmos lá um pouco sobre teologia espiritual. É a última aula, aliás, creio eu. E a ideia de esmola. Esmola aqui é a ideia de você dar a alguém que necessita um bem um bem que você possua. Não necessariamente bens de natureza também, né? Mas não somente bens de natureza, digamos assim, financeira ou pecuniária, né? Não somente isso, dar dinheiro, isso também, evidentemente, tá? Mas outras formas de outros bens. Então, por exemplo, ensinar aos que não sabem, doar a parte do seu tempo. Por exemplo, nesse período que a gente viveu, né, boa parte do nosso ano, ainda vivemos de alguma forma, né? Mas muitas pessoas, por exemplo, se viram isoladas, às vezes sozinhas. Então, talvez você dedicar uma parte do seu tempo enfim, ouvir uma pessoa que esteja isolada, que esteja precisando, né, uma ligação, ou eventualmente uma visita dentro de certas circunstâncias e tudo mais. Isso também pode ser encarada como uma prática de esmola. Tá? Então, esmola é isso. Então, as práticas quaresmais, elas são, portanto, mais amplas do que digamos assim, o nome indica, né? Elas são elas abraçam mais do que aparentemente temos a partir da denominação. Tá? É importante a gente ter
essa ideia aqui. Então, tudo isso, de alguma forma, nos ajuda a fomentar a virtude da penitência, tá bom? E é claro que, ao longo do ano, haverá também os chamados tempos fortes de penitência. Então, alguns tempos litúrgicos, né? Como, por exemplo, a quaresma, evidentemente. Aliás, o próprio termo práticas quaresmais já evidentemente nos remete ao tempo litúrgico da quaresma, que é, enfim, por antonomasia, né, o grande tempo penitencial da Igreja, mas também o Advento, as sextas-feiras, de um modo geral, né, as sextas mesmo do tempo comum, enfim, né, mas as sextas-feiras elas têm um aspecto penitencial, então se busca, né, a prática piedosa da Igreja convida todos a buscar na sexta-feira meditar sobre a paixão de Cristo, então, eventualmente, abster-se de algum determinado alimento, enfim, né, são práticas que se tem ao longo da vida cristã. O sacramento da penitência propriamente dito, como, aliás, todos os demais sacramentos, então isso serve para todos, né, ele foi instituído por Cristo, e ele é destinado para todos. Né? O sacramento da penitência ele é destinado para toda a igreja. Para toda a igreja. Quando eu falo igreja, aqui, evidentemente, eu estou me referindo à chamada igreja militante, né? Que somos nós, né? Os que estão aqui vivos, né? Lutando, militando, portanto, né? Combatendo para chegarmos, quem sabe, se Deus quiser, à glória. A igreja, integrarmos, portanto, a chamada igreja triunfante, né? Enfim, essa é o nosso objetivo, mas também, eventualmente, como iremos ver, até poderemos passar um tempo ali na chamada igreja padecente, né, que é os fiéis que estão no purgatório. Mas tudo bem, então não vem ao caso agora. Mas enfim, ele é voltado, ele é destinado para todos. Agora, sobretudo para aqueles que eventualmente cometeram pecados de natureza grave e, portanto, perderam a chamada graça santificante, a graça batismal. Então, de alguma forma, eles romperam totalmente aquele vínculo que os liga a Deus. Então, eles estão fora da comunhão. Né? Então, o pecado de natureza grave, o pecado mortal, ele tem como efeito a morte espiritual. Ele nos retira da igreja. Nós estamos fora da comunhão com Deus, fora da amizade com Deus. Então, a penitência, ela o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, ele terá por efeito, como iremos ver, sobretudo a restauração dessa ligação com Deus. Tá? Então, é isso. Então, agora, veja, mesmo aqueles que não tenham pecado de forma mortal, de forma grave, são convidados, e a igreja sempre recomendou isso, que também se aproximem do sacramento da confissão, tá bom? Iremos ver também quando falarmos dos efeitos, tá? Iremos ver melhor acerca disso. Bom, os nomes que se conhece, né? Os nomes pelos quais se conhece este sacramento. Então, enfim, a penitência, que evidentemente nos remete a essa ideia, né? Não só a virtude da penitência, mas também como, digamos assim, aquela prática que eventualmente iremos ser convidados a levar a cabo após recebermos o perdão. Então, é de praxe que o sacerdote, que é aquele que nos confessa, né? que administra o sacramento, que ele imponha ao penitente alguma penitência. Então, portanto, o sacramento da penitência, evidentemente, faz alusão a isso também. Reconciliação, pelos motivos pelos quais eu até já mencionei, porque, de alguma forma, ele permite que nós voltemos àquela comunhão com Deus. Então, portanto, que tenhamos aquela reconciliação com Deus e com a própria igreja também, né? Confissão, porque evidentemente o núcleo do sacramento, né, da liturgia do sacramento, é a confissão, é a enumeração dos pecados, né, é a autoacusação daqueles pecados cometidos, então, portanto, confissão. Perdão é evidentemente sacramento do perdão, porque o principal dos efeitos, né? Então, por meio do sacramento, deste sacramento, obtemos o perdão daqueles pecados cometidos, e também há quem chame também de sacramento da conversão, por isso, porque é o sacramento que nos coloca de volta no caminho de Deus. Né? Então, é como se o pecado eles nos levasse a um desvio daquele caminho, enfim, né? Que é o próprio Cristo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, diz o Senhor.
Então, de alguma forma, nós saímos daquele caminho, então, portanto, voltamos, né? Então, este sacramento nos coloca de novo, né? Nos faz voltar ao caminho correto, né? Então, portanto, conversão, enfim, essa é a ideia. Este sacramento, ele permite a reconciliação com Deus e com a igreja. Então, com Deus, como eu falei, né, ele permite que nós retomemos aquela amizade, aquela unidade, aquela comunhão com Deus, mas também com a igreja, porque como já vimos até quando falamos sobre a igreja ela é uma comunhão, há uma comunhão dos santos, tá? Então, há um vínculo sobrenatural que une todos os fiéis, todos os batizados, tá bom? É por isso até que podemos dizer que não há pecados, digamos assim, plenamente individuais. É claro, isso é uma matéria que está mais ligada à teologia moral, que vamos ver no próximo módulo, não estou querendo me adiantar aqui, mas, por exemplo, aqueles chamados pecados internos, enfim, sei lá, desejar o bem do próximo, enfim, né? Mesmo aqueles pecados que aparentemente não geram dano a ninguém, enfim, alguém, né, mal formado poderá fazer essa afirmação, mas isso não é o que se verifica, porque, dada a natureza de comunhão que a igreja tem, da comunhão dos santos, desses vínculos sobrenaturais que nos unem a todos, o pecado de um afeta a todos. Então, quando cometemos um pecado, não somente nós somos rebaixados, rebaixamos conosco toda a igreja. Toda a igreja é, de alguma forma, rebaixada conosco. Assim como quando obtemos méritos, também, quando nos elevamos conosco toda a igreja. Também vale a pena ressaltar, tá bom? Então, por meio do sacramento da confissão, nós voltamos a integrar essa comunhão dos santos. Então, voltamos a fazer parte desta videira, né? Voltamos a ser um dos ramos daquela videira que é o próprio Senhor, tá? Que é aquela imagem que o próprio Cristo se utiliza. Ou a ideia dos membros de um corpo, né? Aquela imagem que São Paulo utiliza, né? Em suas cartas, né? Uma cabeça, que é Cristo, com muitos membros, que somos nós, enfim. Aquela ideia, né? da eclesiologia paulina, tá? A estrutura fundamental litúrgica do sacramento da penitência, ela é formada pelos alguns atos que são feitos pelo penitente, então pelo próprio penitente, aquele que se aproxima do sacramento da confissão, e também por alguns atos do ministro do sacramento, né? Sobretudo a absolvição sacramental. Iremos ver isso a seguir mais pormenorizadamente. Bom, os atos do penitente, sobretudo, são esses três, né? Então, a contrição, a confissão e, posteriormente, a satisfação. A contrição, conforme enuncia o catecismo, nesse número 1451, que eu coloquei na tela para vocês, ela é definida como essa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro, tá bom? Então, é essa ideia, é esse incômodo, né, que sentimos na alma, essa dor, portanto, que de alguma forma nos faz rejeitar, repelir aquele pecado que teremos cometido, e aquele propósito interno de não voltar, até porque não queremos voltar a sentir aquela dor. Então de alguma forma, veja, a própria... É da natureza humana fugir da dor. Então essa dor na alma que a contrição provoca também nos gera um sentimento de rejeição com aquela sensação, com aquele sentimento. Só que isso, veja, é uma boa sensação, né? Uma boa fuga da dor aqui, nesse caso, né? Essa dor na alma, tá? A contrição, veja bem, isso é importante. A contrição ela poderá ser perfeita ou imperfeita. Ela será perfeita, né, a contrição perfeita, quando ela for fruto da virtude da caridade, em grau elevado. Então, veja, é aquela dor que nós sentimos na alma por ter pecado, porque ferimos a nossa relação com Deus, porque, de alguma forma, violamos a justiça divina. Então, pelo simples fato de termos, de alguma forma, cometido algo que vai contra Deus, somente por isso, pelo fato de termos, de alguma forma, nos afastado de Deus, isso gerará essa dor na alma. Então, essa é a contrição perfeita. É a contrição que brota dessa caridade, desse vínculo de amor, desse amor que temos e que devemos ter, se não tivermos ainda, devemos buscar ter,
em relação a Deus, tá bom? Então, essa é a contrição perfeita. A contrição perfeita, aliás, é bom que se ressalte, ela por si só, em determinadas situações, ela por si só poderá dar o perdão dos pecados. Então, é por isso até, aliás, parêntese aqui, né? É por isso até que nunca sabemos se alguém foi condenado. Alguém que morreu, nunca sabemos, com certeza absoluta. Então, pensem aí no pior vilão da história, né? Enfim, sem citar nomes, não vem ao caso, mas veja, não temos a certeza que essa pessoa, que essa figura, seja ela qual for, terá sido condenada, porque não sabemos se naquele último instante, naquele último momento ali extremo de sua vida, ele terá feito um ato de contrição perfeita, não sabemos. A salvação não, né? A salvação de algumas pessoas temos a certeza, que é a ideia da canonização. Então, a canonização ela nada mais é do que o reconhecimento pela Igreja de que aquele determinado fiel foi salvo, está no céu. Então, sei lá, Santa Teresinha do Menino Jesus, sei lá, enfim, todos os santos, né? Santo Inácio de Loyola, sabemos, porque a Igreja assim o reconheceu, Deus nos deu os sinais e a Igreja assim o reconheceu, por sua autoridade eclesiástica, que aquele determinado homem chamado Inácio, que viveu há não sei quantos anos atrás e tudo mais, ele está no céu, foi salvo. Tá? Então, essa é a ideia. Então, parente, fechando aqui e voltando. E a contrição poderá também ser imperfeita. Ela também, a contrição imperfeita também é denominada atrição. Atrição. Que, na verdade, ela é uma dor que o fiel há de sentir, mas ele é fruto não da caridade em grau elevado, não da caridade, né? Então, um pouco de caridade, sim, mas não da caridade em grau elevado, mas, sobretudo, do temor da perdição. Então, o fato de sabermos que aquele pecado nos gera a condenação, então, se viermos a falecer em estado de pecado grave, por exemplo, iremos perder o céu, perder a vida em comunhão com todos os santos, a vida, enfim, na presença de Deus, de todo o seu coro angélico, enfim, celestial, aquele temor nos gera esse incômodo. Então, é a chamada contrição imperfeita, que, embora, evidentemente, devemos buscar lutar a vida toda para atingir a contrição perfeita, claro, é isso que sede perfeitos como o vosso Pai celestial é perfeito, assim nos ensina o Senhor. Mas a contrição imperfeita ela já é suficiente, ela já é um primeiro passo e ela já permite que nós nos aproximemos do sacramento da confissão. Então, o fato de, por meio da nossa formação, por exemplo, isso que estamos fazendo aqui, né, formação doutrinal, então, o fato de sabermos que determinada conduta constitui pecado e, portanto, nos afasta de Deus e, portanto, eventualmente poderá fazer com que nós percamos o céu, então, aquela dor que temos por termos tido aquela conduta apenas fundamentada nisso, né, nesse temor, já servirá, sim, para aproximarmos do sacramento da confissão, tá bom? Evidentemente que devemos buscar a contrição perfeita que virá, claro, com a nossa caminhada, com a nosso aperfeiçoamento como cristãos, enfim, nossa busca pela santidade, tá bom? Bom, além da contrição, que evidentemente ela será objeto, ela será por meio de uma meditação prévia. Então, o fiel ele deve, antes de efetivamente vir a se confessar, ele deve buscar fazer um momento de uma meditação, um exame de consciência, né? Então, é algo que deve ser feito, ainda que seja breve, mas é algo que deve ser feito previamente, recomenda-se, né? Sobretudo se você já tiver agendado, então, agendei para daqui a uma semana a minha confissão. Então, né, naquele dia mais cedo, ou no dia anterior de noite, enfim, né, deve-se buscar fazer ali um exame de consciência, então já buscar fomentar em si uma contrição, uma detestação em relação àqueles pecados que você, porventura, tenha cometido. Tá? Então, essa é a ideia da contrição. Então, é um dos atos, portanto, do penitente. Além disso, a confissão, propriamente dita, que nada mais é do que a enumeração, né, o arrolamento, né, a listagem dos pecados que você
tenha cometido, sobretudo os pecados mortais, tá? Mas também os pecados veniais, não somente os pecados mortais, mas recomenda-se, né? Os pecados mortais devem ser confessados, os pecados veniais recomenda-se que sejam confessados, tá? Mas, eventualmente, até por um gesto de caridade, deve-se buscar, aliás, não só por gesto de caridade também, não, por outros motivos que eu já vou explicar, deve-se buscar confessá-los também, tá? Então, após o seu exame, após o seu ato de contrição pessoal, tudo mais, você há de fazer ali a sua confissão, a sua listagem das suas práticas pecaminosas diante do sacerdote, né? aos ouvidos do sacerdote. Nos ensina vários autores espirituais, mas, claro, sobretudo São José Maria Escrivá, eu particularmente conheço por meio da pena de São José Maria Escrivá, mas eu sei que outros autores espirituais também já sugeriram isto. Mas a confissão ela deve atender aos chamados 4 seis, né, como se diz, né? Ela deve ser, portanto, clara, concreta, concisa e completa. Tá bom? Então, clara, evidentemente, então nada em abstrato. Pequei por pensamento. Né? E aí? Né? Tá, qual o pensamento? Enfim, então ela deve ser clara, ela deve ser, ou melhor, ela deve ser clara no sentido de que você deve esclarecer, né? Você deve ser preciso, né? Ela deve também ser concreta, então, portanto, né? Não deve ser algo em abstrato, né? Algo assim genérico, né? Ela tem que ser concreta, que você praticou aquele determinada conduta, então você deve ser concreto, né? Um ato concreto que você efetuou, ou uma omissão, né, concreta que você eventualmente tenha praticado. Tá bom? Concisa, não convém, portanto, que se fique ali se perdendo em detalhes que são completamente inúteis, né? Então, ela deve ser concisa, ela deve ser ir direto ao ponto, até porque, veja, há detalhes que até nem se devem propriamente estar por uma questão até de descrição. Então, enfim, não vem ao caso. Né? Enfim, assim, há dados que são irrelevantes, tá bom? Né? Confessar pecados dos outros, né? Por exemplo, tem uma prática até, alguns padres até reclamam, dizem, fulano, negócio de confessar, só vem aqui para confessar os pecados do filho, né? Vai chegar lá, não, porque meu filho não estuda, não sei o quê. Então, enfim, né? Não é isso, então, você tem que, né, ser conciso também, né? Enfim, se ater àquilo que é relevante. Até porque, lembremos, né, o tempo do sacerdote é um tempo valioso, é um tempo precioso, então também é um dever de justiça aqui e de caridade também, não gastarmos o tempo daquele sacerdote, tá? Com minúcias desnecessárias. Tá? E completa, ou seja, ela deve buscar, por isso até o exame de consciência prévia é tão importante, porque ela deve buscar abraçar, né, arrolar todas aquelas práticas pecaminosas que eventualmente o fiel tenha incorrido, tá bom? Hoje está calor, né? Então, sede aqui. Bom, e após isso, por fim, a chamada satisfação ou penitência, que é a reparação daquele pecado. Então, veja, todo pecado, de alguma forma, ele fere a ideia de justiça, ele fere o valor de justiça, né? Porque, veja, qualquer pecado, de alguma forma, você retira, ainda que seja a glória devida, ainda que seja o louvor devido a Deus, enfim, mas ele, de alguma forma, fere algo que é devido a Deus. Então, ele é sempre uma conversão à criatura, né? Ele é um distanciamento de Deus e uma conversão à criatura, e não ao Criador. Tá? Então, todo pecado ele é, de alguma forma, uma ferida, uma violação à ideia de justiça. Então, portanto, exige uma reparação, deve haver uma reparação. Então, a penitência imposta pelo sacerdote vai permitir essa reparação, ainda que em grau mínimo, enfim, né? Mas nos unimos aos méritos de toda a igreja, de todos os santos, e de alguma forma também satisfazemos aí aquela ferida produzida, tá bom? É isso. Então, e a satisfação ela deve ser feita o quanto antes, né? Então, logo o sacerdote impõe a penitência, devemos buscar satisfazê-la o quanto antes, devemos aceitá-la e buscar satisfazê-la. Eventualmente, eu até nem ia falar sobre isso, mas já que eu me lembrei aqui, eventualmente, se a penitência for assim por demais, né? Enfim, for impossível, né, de ser cumprida, enfim,
sem entrar em casuísmos aqui, sei lá, tem que reparar o bem de alguém e se descobre que aquela pessoa já morreu, sei lá, né? Enfim, então ela se torna de alguma forma impossível. Então pode-se ir ao sacerdote e pedir a comutação daquela penitência. Olha, padre, não vai dar por isso, dá para a gente mudar aqui e tal. Então é possível comutar, tá? Mas em regra isso, enfim, vamos ser sinceros, né? Isso é uma prática raríssima, tá? Mas enfim, mas é só para vocês saberem que isso existe. Bom, o ministro do sacramento, ele veja, o ministro do sacramento da confissão, ele é o bispo, tá? Ele é o bispo, sucessores dos apóstolos. Mas os seus auxiliares, os presbíteros, né, os padres, eles também podem, né, ou portanto, essa classe chamada de sacerdote, que é integrada por bispos e presbíteros, né, os padres, também pode, por delegação do bispo, também pode confessar. Normalmente, assim, 99, sei lá, né, chutando aqui uma porcentagem, mas, em regra, o sacerdote, uma vez tendo sido ordenado, né, o padre, uma vez, presbítero, então logo ele seja ordenado, ele já, normalmente, uma semana depois, ou no mesmo dia, ele já recebe a autorização para confessar pecados, para perdoar pecados. Tá? Em regra é assim, tá? Salvo algumas raríssimas exceções, aí tem lá no Código de Direito Canônico, não vem ao caso aqui, não é o nosso, né, o nosso objeto de estudo, mas só para vocês saberem, tá? Que o ministro propriamente dito do sacramento é o bispo e o delega também aos presbíteros, que são seus auxiliares, tá? Então, somente esses. Não é possível o perdão dos pecados, perdão sacramental dos pecados, por qualquer outra classe de fiel. Então, mesmo outros ordenados, como, por exemplo, os diáconos, não poderão administrá-lo, tá bom? Então, somente padres ou bispos, tá? Os chamados sacerdotes. Quando o Código de Direito Canônico fala sacerdote, ele se refere a essas duas categorias, né? Esses dois graus da ordem, que são os padres, os presbíteros, e os bispos, né? Bom, o ministro do sacramento, o confessor, ele ali, naquele sacramento, né, ele, digamos assim, ele cumpre aquele papel do bom pastor, né, do pai, do filho pródigo, né, então ele acolhe o fiel que ali se aproxima. Tá? Além disso, ele é devido, sob penas duríssimas, né, das mais duras penas do direito canônico. Ele é obrigado ao chamado sigilo sacramental, então ele não pode, de forma alguma, romper aquele sigilo sacramental, ou seja, revelar aquilo que o fiel lhe tenha dito sob confissão, sobre o sacramento da confissão, tá bom? Então, isso ele incorre sob pena de incorrer em penas gravíssimas, as mais graves penas de todo o direito canônico, tá? E a seguir a chamada absolvição sacramental, que veja, é a própria escuta da confissão e a imposição da penitência. E a fórmula, né, que é propriamente a forma do sacramento, que é essa fórmula proferida pelo sacerdote. Eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, veja que ele o fala na primeira pessoa, porque ele ali age in persona Christi, né, na pessoa de Cristo, conforme vimos também no sacramento, em outros sacramentos. Tá? Os efeitos do sacramento da penitência, sobretudo, são esses de alívio de estados, né? Então, a reconciliação com Deus e com a igreja, já falei, perdão dos pecados, a recuperação do estado de graça, então voltamos a ter aquela graça batismal, a gozar daquela graça batismal porventura perdida, né? A remissão da chamada pena eterna, então como iremos ver, né? Já aproveito e já falo logo. Todo pecado, né? Ele produz dois efeitos, né? Os pecados mortais, né? Eles produzem dois efeitos. Então, eles produzem uma chamada pena eterna, que é a perda do céu, né? Então, a condenação eterna, e também, inclusive os pecados veniais, eles promovem uma chamada pena temporal, que é aquelas chamadas relíquias do pecado, né? Que por conta daquela violação à ideia de justiça que eu mencionei na tela anterior, então algo de ser reparado, é preciso reparar de alguma forma, então é preciso que promovamos atos em desagravo, em remissão daquelas penas eventualmente devidas, né, das chamadas penas temporais, que poderão ser cumpridas ou na terra, aqui, né, e o serão por meio das penitências impostas pelos sacramentos, por todos os atos de justiça que fazemos e pelas chamadas indulgências parciais, né,
ou no purgatório, eventualmente, né? Se o fiel morrer e ainda tiver algo da pena temporal a remir, ele irá passar um tempo no purgatório. Então, sobretudo, o purgatório aqui é, portanto, um sinal da grande misericórdia divina, porque, veja, o purgatório já é certeza de salvação. Do purgatório só tem uma saída que é para o céu, né? Mas, enfim, de qualquer forma, também não devemos deixar de nos preocuparmos, porque, segundo consta, né, o purgatório é dureza, tá? Não é molezinha, não, tá? É importante a gente ter isso em mente, tá? Segundo se diz, né, a maior dor na Terra ela é inferior à menor dor no purgatório. Por outro lado, a maior alegria na Terra também é inferior à menor alegria no purgatório, porque já se tem a certeza da salvação. Enfim, aí fica aí para os poetas espirituais, né, falar isso melhor. Enfim, além disso, um efeito também, digamos assim, né, desculpe o pouco formalismo aqui, né, mas um efeito assim psicológico, né, então uma paz, né, uma serenidade de consciência também, né, digamos assim, tiramos aquele peso, né, lembra que eu falava, né, que a contrição ela é aquela dor na alma, então por meio do sacramento da penitência de alguma forma nós nos livramos daquela dor, né, então é como se tirasse ali uma farpa, né, uma coisa assim, então superamos aquela dor na alma, né? Consolação do espírito, enfim, por isso que botei até aí o cara com os braços abertos, né, feliz da vida e tal, né, acabou de se confessar, está ali olhando para o sol, né, e tal. E, claro, isso que é mais importante aqui, é um acréscimo, né, daquela graça específica veja, todo sacramento tem uma graça sacramental específica. Então, no sacramento da confissão, recebemos um acréscimo ali de uma força para combater inclusive, sobretudo, aqueles pecados confessados. É por isso que, conforme eu tinha dito 2 telas atrás, que é importante a gente confessar também os pecados veniais, porque mesmo os pecados veniais, a gente deve superá-los, né, ao fim e ao cabo de nossa vida espiritual. Então, confessá-los, embora teoricamente seja desnecessário, mas é recomendável, porque haveremos de receber um acréscimo numa força, numa graça específica para superar aquele pecado, evitar aquele pecado, tá? Enfim, vamos lá. E outra coisa, se eventualmente o cara não tiver pecado, o cara não tem pecado, é difícil, né? Pode acontecer, vamos supor, o cara não tem pecado nenhum para confessar, fez ali o exame de consciência, nem pecado venial o cara tem para confessar. Ele pode, porque veja, o sacramento é sempre recomendável, como eu falei, né? Você recebe uma graça para fortalecer o seu combate, a sua luta. Você pode confessar pecados já perdoados. Tá? Porque, veja, a matéria do sacramento é o pecado. Então, precisa ter um pecado cometido. Tá? Mas pode, eventualmente, ser um pecado já perdoado. Você pode até falar isso para o padre. Olha, na vida passada, né, costuma-se falar isso até para o padre. Olha, na vida passada eu fiz tal coisa. O padre já vai saber que já é um pecado perdoado. Tá? Vamos lá. Bom, o pecado, o sacramento, ele é efetivamente necessário para chegarmos à salvação, porque, enfim, a não ser que, claro, né, a pessoa não caia em pecado mortal, né? Então, que é algo raro, né? Mas pode acontecer, claro, né? O cara se batizou ou porque não chegou à idade da razão, ou porque faleceu em seguida, ou porque de fato alcançou um nível de santidade elevado e tal, né? Mas em regra, né? Assim, a maior parte dos fiéis eles caem em pecado, então devem buscar a reconciliação por meio do sacramento, tá? A igreja determina que ao menos uma vez por ano se confesse, então há essa regra, né? Embora, claro, isso aqui é o mínimo, né? É o mínimo. A gente aqui não está para cumprir o mínimo, a gente vai tentar fazer o mais, né? Mas no mínimo uma vez por ano. Então por isso até que se costuma se confessar na quaresma, né? Porque também lembrem, né? Tem aquela obrigação de comungar uma vez por ano na Páscoa, então o pessoal aproveita a quaresma para se confessar, né? E aí fica ali naquele mínimo e tal, né? Então é isso aí, né? Então o pessoal costuma se confessar só na quaresma, mas deve-se buscar se confessar mais, né? Tá. Mas então há essa obrigação, né? E aí também responde aquela questão que eu tinha mencionado anteriormente, né? Então o cara que não tem pecado nenhum, né? Eventualmente santo, né? Ele tem que se confessar uma vez por ano. Aí ele vai, eventualmente, confessar pecados já perdoados. É o jeito, né?
É isso, tá? E antes da comunhão, evidentemente, deve-se buscar a confissão, conforme vocês já sabem da aula anterior, tá? Deve-se buscar se confessar frequentemente, também já falei, né? Enfim, porque gera, enfim, aperfeiçoamento da graça, gera essa delicadeza da consciência, né? Então é também um dos efeitos da confissão frequente. Enfim, a celebração da liturgia, vou aqui falar rapidamente, até para a gente não perder muito tempo. Enfim, é uma ação litúrgica, como todos os demais sacramentos, e de forma ordinária ela é composta por alguns elementos que podem, em caso de necessidade, ser abreviados ou ser omitidos, né? Todo sacramento sempre tem um núcleo essencial, um núcleo duro, né? E há outros atos que eventualmente podem ser omitidos, certamente, claro, né? Só em caso de necessidade, também não é assim. Mas de forma ordinária ela é composta pela saudação, né? Enfim, então o padre acolhe o penitente, lhe dá uma bênção, né? Então costume até pedir a bênção, né? Assim que se chega, enfim. Eventualmente pode-se fazer uma brevíssima leitura, um versículo, por exemplo, né? De um texto da Sagrada Escritura, uma exortação por parte do sacerdote ao arrependimento, então manifesta os seus pecados, né? Manifesta sua contrição, enfim, né? O ato de contrição, né? Um ato de contrição breve, enfim, né? A piedade, enfim, católica recomenda alguns, né? Tem alguns aí. A confissão, e aí sim, né? Um elemento essencial, né? A confissão propriamente dita, que é aquela listagem dos pecados cometidos. A imposição e a aceitação da penitência. Eventualmente, o sacerdote pode fazer uma admoestação qualquer, dar algum conselho, enfim, né? Também, veja, também não é um elemento essencial, mas é algo que se verifica, né, normalmente. A absolvição, tá, que é por meio daquela fórmula que eu já mencionei na tela anterior, né, eu te absolvo, tá? Uma ação de graças e a despedida. E eu acrescentaria aqui, aí, da minha parte aqui, né, eu acrescentaria aqui aí, uma coisa pessoal, né, uma pequena oração mental, talvez uma ejaculatória que seja, né, em favor daquele sacerdote que te atendeu, né? Até porque, veja, né, devemos ser gratos também por aquela pessoa que está ali servindo de instrumento de Deus, enfim, né? Então, me parece ser até um dever de justiça, de fraternidade até, né? De caridade, enfim. Então, você, de alguma forma, agradecer e rezar por aquela pessoa, né? Por aquele homem que ali está, tá? Evidentemente que isso não é obrigatório, tá? A previsão, por isso até aqui que eu menciono, de, em determinados casos, haver a chamada confissão comunitária, tá? Então, então, eventualmente, vocês podem ver até aí nas suas paróquias, né, a chamada confissão comunitária. O que a igreja determina, tá? O que a igreja determina é que pode-se fazer aquela preparação, então, veja, aquele exame de consciência, né, aqueles gestos, toda a leitura, né, de textos penitenciais e tudo mais, né? Então, aquele convite à contrição pode ser feito em conjunto, tá? Mas a absolvição sempre, né, a confissão, ela sempre será individualizada, tá? Em casos extremos, assim, em casos realmente extremos, pode-se dar uma absolvição geral, tá? Mas veja, sem entrar aqui em casuísmos, né? Mas, enfim, é o caso clássico do navio que está se afundando, aquela coisa assim, né? Então, pode-se dar uma absolvição geral, mas para a pessoa poder efetivamente gozar dos efeitos do sacramento, ela tem que ter ali, individualmente, né? Cada um daqueles indivíduos que ali estão tem que ter também o firme propósito de, se vier a superar aquela situação de emergência, e buscar a confissão individual, tá? Então, né, tem que pelo menos ter o firme propósito ali, tá? É isso. A confissão, a confissão individual, ela é o modo ordinário. Muito embora, veja, isso é importante a gente sublinhar também, que Deus não está submetido à legislação que ele mesmo cria. Então, claro que Deus pode salvar qualquer um de forma extraordinária, né? A igreja ela ensina e recomenda a confissão individual e integral porque é um meio ordinário, é um meio que
podemos confiar, né? Podemos ter certeza que irá produzir bons frutos. Agora, veja, isso não vincula Deus, né? Deus não está submetido a isso. Deus pode, por meio da sua própria ação absoluta, da sua misericórdia infinita, pode, eventualmente, se assim lhe aprouver, né? Salvar alguém, né? Enfim, não tem problema nenhum. E realmente há chamadas vias extraordinárias e tal, enfim. O próprio batismo, né? Os chamados vias extraordinárias do batismo, falamos sobre isso, né? Quando falamos do batismo, enfim. E aí aqui, só para a gente terminar essa parte da penitência e entrar rapidamente aqui, né? Está em 5 minutos, falar da unção dos enfermos, as indulgências são essas práticas que, digamos assim, produzem a chamada remissão das penas temporais, né? que são fruto dos pecados. Então, a pena eterna ela é remida por meio da absolvição sacramental, né? Mas as penas temporais elas são remidas por meio das chamadas indulgências. Tá? Então, as indulgências elas podem ser parciais, quando elas retiram toda, né, a integralidade da pena, parte da pena temporal. Perdão, elas podem ser parciais quando se retirar parte da pena temporal devida, então ainda haverá algo a ser remido, a ser cumprido, né? Então o cara ainda vai estar devendo um tempinho ali de purgatório, digamos assim, né? Ou poderão ser plenárias quando elas produzem essa remissão plena, né, completa de toda a pena devida. Tá? E só para explicar rapidamente, as indulgências plenárias, elas sempre observarão esse sistema, essa estrutura. Tá? Então, além daquela chamada obra indulgenciada, o que é a obra indulgenciada? É aquilo que a igreja recomenda que se faça. Então, sei lá, rezar o terço em família, por exemplo, da indulgência plenária. Não é rezar o terço, é rezar o terço em família, ou no oratório, né, na igreja e tal. Né? É uma obra que dá indulgência plenária. Né? Rezar o terço sozinho, só o terço, você sozinho, dá uma indulgência parcial. Aliás, quase tudo dá indulgência parcial. Tá? Sei lá, fazer o sinal da cruz, da indulgência parcial. Tá? Mas algumas práticas elas são contempladas com essa indulgência, chamada indulgência plenária. Então, essa obra, propriamente, né, sei lá, rezar diante do Santíssimo Sacramento por meia hora, sei lá. Além daquela obra indulgenciada, aí o fiel vai ter que ter se confessado, né, então ele vai ter que estar em estado de graça, evidentemente. Para várias indulgências, você poderá aproveitar a mesma confissão, né, conquanto você não tenha cometido pecados, né, e tenha perdido a graça batismal, tenha perdido o estado de graça. A comunhão eucarística, né, naquele dia, no dia da obra propriamente dita, e uma oração pelas intenções do Santo Padre. Normalmente se reza ali uma chamada estação, né, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, enfim, né, mas qualquer oração, tá? Em favor das intenções do Santo Padre. E, além disso, também, né, uma rejeição do apego a todo pecado, né, inclusive os pecados veniais. Tá? As indulgências plenárias elas podem ser lucradas em próprio favor, então, em favor da própria pessoa que as obteve, ou em favor de algum fiel que esteja no purgatório, algum fiel que esteja padecendo no purgatório. Então, podemos dizer até que é o maior presente que você pode dar a qualquer pessoa, né? Dar uma indulgência plenária a um fiel no purgatório. Então, devemos buscar lucrar essas indulgências. Porque, veja, ganhamos um amigo no céu, né? Imagina só, né? Você está lá no purgatório, sofrendo, aí vem alguém, produz lucra uma indulgência plenária e vai para o céu. Pô, você vai ficar amigão do cara, você vai rezar pelo cara, vai, né, interceder o tempo todo, até o fim dos tempos, por aquela pessoa, né? Quase ali um segundo anjo da guarda, né, digamos assim. Então, devemos buscar lucrar essas indulgências plenárias em nosso favor também, né, e em favor das almas que padecem no purgatório. Aliás, se aproxima novembro é um mês por excelência de oração em favor das almas do purgatório. Inclusive, houve aí até uma flexibilização das chamadas indulgências plenárias da Semana dos Defuntos, né, enfim. Então, enfim, a gente pode depois até mandar algum texto aí explicando sobre isso, que foi agora, né, do Papa nessa semana que passou, tá? É isso. Bom, então vamos agora rapidamente falar aqui da unção dos enfermos. São menos telas, fiquem tranquilos.
O que temos é o seguinte, tá? Então, veja, a partir da obra da redenção, a partir da obra da redenção de Cristo, temos a ideia, temos a clara noção de que a dor, a morte e a dor, ela, a partir de Cristo, ela adquire um tom salvífico, um tom de salvação, de redenção. Então, Cristo, a partir do seu mistério pascal, ele deu à dor, ao sofrimento, um aspecto de salvação. Então, a doença e a morte, elas podem e são meios para se santificar e até corredimir. Você pode, de alguma forma, corredimir. Você pode santificar a si e santificar a toda a igreja, uma vez que, veja, a ideia de comunhão dos santos. Então, e também oferecer, eventualmente, pelas almas do purgatório, como já vimos anteriormente, enfim. Então, o padecimento, a dor, o sofrimento, ele tem um aspecto salvífico importante. Tá? Agora, por outro lado, é também, como se observa, um momento que o fiel ele está enfraquecido. Então, muitas vezes, aquele sofrimento, aquele padecimento, aqueles momentos que antecedem a morte, eles podem levar o fiel a uma angústia, uma dor na alma, um desespero. Tá? Então, pode, de alguma forma, até levar a um afastamento de Deus, eventualmente. Né? Pode levar também a uma conversão, uma vida totalmente distante de Deus, num momento extremo, se converte, enfim. O exemplo célebre de São Dimas, né? Do bom ladrão, enfim, né? Que roubou o céu, né? Por isso que se diz que ele é um bom ladrão. Enfim, eu ia até colocar uma imagem de São Dimas aí, mas eu não encontrei nenhuma bonita, nenhuma decente, nenhuma pintura bonita, eu deixei para lá, tá? Mas, enfim, mas, enfim, de alguma forma há essa ideia, né? O sofrimento, muitas vezes, ele pode nos levar a uma angústia, um desespero. Então, a igreja, mãe que ela também se preocupa com os fiéis naquele momento, naquele último momento. Ela se preocupa com os fiéis desde, né, da sua concepção até o fim da sua vida natural. Então, a igreja é mãe, a igreja ela cuida dos seus filhos, tá? Que somos nós. Esse sacramento, conforme todos os outros, né, ele foi instituído por Cristo, tá? E digamos assim, a base, digamos assim, da escritura, né, a base bíblica, para podermos afirmar isso, se encontra, claro, né, na célebre trecho da Carta de São Tiago, que eu coloquei aí, né, vocês podem ler, está aí no segundo pontinho, mas também no Evangelho, né, naquele momento em que Cristo conclama, né, envia os seus discípulos, os seus apóstolos em missão, então ele conclama, ide e curai, né, curai os doentes e tal. Acho que a versão de Mateus ele fala assim, né, curai os doentes e tal. E na versão de Marcos, isso fica bem claro, né, que ele diz lá que os apóstolos eles ungiam os doentes com óleo e os curavam. Então tem aqui um aspecto de sacramento mesmo, né, produzido por aqueles que haviam sido enviados em missão por Cristo, tá bom? E claro, né, aí de forma mais evidente, mais clara, o célebre trecho da Carta de São Tiago, que dá até, digamos assim, elementos até litúrgicos do sacramento, tá? Então, chame os presbíteros para que orem sobre ele, ungindo com óleo, né? A oração salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Então, veja que a unção dos enfermos já indica que até os efeitos do sacramento da unção dos enfermos. Tá? E esse sacramento ele gera conforto dos doentes, né? E também purificação dos pecados e das relíquias do pecado, das sequelas do pecado. Então, é o Senhor que cura, mas, sobretudo, cura não só o corpo, mas também a alma. Até porque, veja, lembremos que as próprias curas de Jesus, muitas delas, Cristo fazia como sinal de seu poder. Tá? Então, por exemplo, aquela célebre passagem que se aproxima dele um paralítico e ele diz, seus pecados estão perdoados. Né? E ainda fica ali aquele murmurinho e tal, poxa, quem esse cara acha que é, né? Pode sair perdoando pecado e tal. Aí ele fala, bom, para vocês saberem que eu estou falando sério, eu vou fazer ele andar também. Aí, o cara sai andando, leva a cama, vai embora, né? Tal, vai,
né, moonwalking ali, imitando Michael Jackson. Então, enfim, é para deixar claro que ele tinha, sim, poder, né, mas, sobretudo, de cura da alma. Né? Então, o objetivo sempre, claro, né, mais do que cura do corpo, é a cura da alma também. Somos corpo e alma. Tá? Aspecto litúrgico, né, do sacramento. Né? Então, a matéria do sacramento é o óleo de oliva, né, o azeite, ou outro óleo, se não houver azeite de oliva, outro óleo extraído de alguma planta, né, algum óleo vegetal, óleo de milho, óleo de soja, sei lá, girassol, né, que tenha sido abençoado pelo bispo. Então, normalmente, naquela chamada missa do Crisma, né? Vocês devem lembrar quando a gente falou do Crisma, né? Tem a missa do Crisma, que é aquela missa da quinta-feira santa pela manhã, né? Onde se abençoa os santos óleos, né? Aquela missa também é chamada, né? Missa dos santos óleos, né? Porque não se abençoa somente o Crisma, né? Então, outro óleo que é abençoado é também o óleo utilizado na unção dos enfermos, né? E também o óleo dos catecumenatos, enfim, dos catecúmenos, perdão, também, tá? Então que é o azeite, né? Nada mais é do que azeite, né? Um azeite puro ali e tal, que é abençoado pelo bispo e aí depois é levado para os padres e tal, para as paróquias, para eles utilizarem nas unções dos enfermos por aí, né? Ano avante, tá? Mas, no caso de necessidade, né? O sacerdote ele pode pegar ali um óleo que seja de origem vegetal, e ele mesmo, em caso de necessidade, ele pode abençoar o óleo e utilizá-lo para administrar o sacramento, tá bom? Inclusive, está aí a autorização nesse cânon que eu mencionei aí na tela. Tá? Como né? Como é feito, como é o gesto? Então, o sacerdote ele unge as mãos e a fronte, né? A cabeça, parte da frente da cabeça, evidentemente, né? Esse sujeito perdeu as mãos, né? Não tem mão. Outra parte do corpo, né? Evidentemente. Mas, em regra, né? O sacerdote unge as mãos. Normalmente, a palma da mão, tá? Aliás, assim, curiosidade. Se for sacerdote, o enfermo, aí se costuma ungir o dorso da mão, tá? Isso é uma curiosidade, porque como a mão já é ungida, então, enfim, é um gesto. Enfim, pé de pá, nota de rodapé, tá? E aí fala essa fórmula, né? Então ele pronuncia essa fórmula. Por esta santa unção, pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem, que é o auxílio com a graça do Espírito Santo, responde-se amém, para que, liberto dos teus pecados, então veja, faz uma remissão aqui, uma referência ao perdão dos pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie teus sofrimentos. Então tem aqui também um aspecto de alívio, consolo corporal também, tá? Recomenda-se, como os demais sacramentos, né, que seja celebrado dentro da Eucaristia, se for possível, evidentemente, tá? Se possível, né, se o fiel ainda tiver meios para tanto, né, deve ser precedido pelo sacramento da penitência e seguido pelo sacramento da Eucaristia. Então, dá-se a confissão, faz-se a confissão primeiro, dá a unção dos enfermos e, por fim, dá-se a Eucaristia. Essa Eucaristia, inclusive, ela tem um nome específico, né? Eu já até falei na aula de Eucaristia. É o viático, que é o pão do caminho, né? Via é caminho em latim, né? Enfim, em português também, né? Que é o alimento, né, dessa última caminhada rumo ao céu. Então, portanto, viático, tá? O ministro do sacramento deve ser o sacerdote, portanto, como eu já falei, quando o Código de Direito Canônico fala em sacerdote, eu estou me referindo somente aos padres e aos bispos, tá bom? Então, todo sacerdote, somente ele, pode administrar a unção dos enfermos. Diáconos e leigos não poderão administrar. Há, inclusive, uma nota recente da congregação CDF, né, que está aí, é a Congregação da Doutrina da Fé, acerca dessa dúvida aí, que foi, enfim, embora já soubesse, mas recentemente até a Congregação da Doutrina da Fé, que é um organismo da Santa Sé, veio a público para se pronunciar, tá? Porque talvez em algum lugar estivesse promovendo aí esse simulacro do sacramento, esse sacramento fake, aí feito por diáconos ou leigos, tá? É importante a gente ter isso em mente, tá bom? Se não for presbítero, padre ou bispo, então não tem o sacramento é inválido, tá? Isso gera, inclusive, nulidade, não chega, né? Não é só uma ilicitude, é nulidade mesmo, não há o sacramento, tá? Importante isso. E, claro, a gente deve buscar, sobretudo para aqueles que trabalham
na área de saúde e tudo mais, né? Então a gente deve buscar ter um apostolado da unção dos enfermos, né? Porque, embora veja, embora o sacramento ele não seja fundamental para a salvação, né? Pode-se chegar à salvação, mas se for possível, se houver possibilidade de administrá-lo, deve-se fazê-lo. Então, sobretudo aqueles que eventualmente estejam ou tenham alguém sob seus cuidados, ou estejam eventualmente doentes, né, deve buscar-se aproximar-se ou aproximar a pessoa que esteja doente do sacramento, tá bom? É isso. Vamos lá, então, para terminar. O sujeito é uma pessoa já batizada, tá? Que já tem alcançado o uso da razão, isso é importante também. Então, criancinhas pequenas não recebem a unção dos enfermos, tá bom? Então, somente no uso da razão, e que se encontra em perigo de vida em face a uma doença grave. Doença grave, não é um mero mal-estar, né? Tô com uma dor de cabeça aqui, tá? Não, uma doença grave, né? Bom, dor de cabeça, dependendo se é um sintoma, né? Pode até ser sintoma de uma doença grave. Então, enfim, mas vocês entenderam, né? Ou no caso da velhice avançada, né? Da própria senilidade avançada, porque é de se supor que a própria natureza da idade avançada já pressupõe uma proximidade com o término da sua vida terrestre, né? Então, enfim, em caso de senilidade avançada, pode-se também receber, né? Não vai se administrar o sacramento para aqueles que já faleceram, né? Os defuntos, evidentemente, assim como qualquer outro sacramento, né? Se você administra aqueles que estão vivos, né? Mas o Código de Canônico ele faz essa menção porque é preciso a gente ter claro que, se houver dúvidas, se administra, né? Então, se houver dúvida, né? Veja, a morte aqui é a separação da alma e do corpo. Então, não tem nada a ver com aquela ideia da medicina, né? De não tem sinais vitais. Não é isso, não, tá? É uma ideia aqui filosófica de morte, né? Então, se houver dúvidas, deve-se administrar, sim, o sacramento da unção dos enfermos, tá? Da mesma forma, a questão da razão também. Então, você tem uma criança ali que já começa a se aproximar da idade da razão, e aí vem a estar em perigo de morte e tal. Então, sim, mas não tem 7 anos ainda, né? Que é a idade tradicional da razão. Mas se aquela criança já manifesta de alguma forma, já se tem dúvidas, né? Ela já tem ali uma consciência moral, ainda que rudimentar, né? Então, deve-se dar, sim, né? Então, em caso de dúvida, sempre se deve dar o sacramento. Essa é a lógica geral até. Enfim. E também não se deve dar àqueles que estejam ali, né, sem poder manifestar a sua consciência, mas que tenham tido uma vida pública obstinada em pecado grave. Aquela pessoa que sempre esteve afastada de Deus e tudo mais, né, de forma obstinada. O cara é um ativista, né, contra, sei lá, enfim, seja lá o que for. Ou em favor de seja lá o que for, tá? E aí se encontra ali em perigo de morte, então, enfim, não vai se administrar, porque seria, digamos assim, uma violação à liberdade dele, né? Ele livremente optou por aquele caminho. E, evidentemente, para se gozar propriamente dos frutos do sacramento, busca-se ter tido uma prévia reconciliação com Deus por meio do sacramento da confissão, né? Ainda que se possa ter digamos assim, o desejo, né? Possa se, digamos assim, presumir o desejo daquela pessoa de se confessar tão logo seja possível, né? Então, se eventualmente Deus assim quiser, né, aquela pessoa vier a superar aquela situação de enfermidade e voltar à situação de saúde, né, enfim, né, de integridade corporal e tal, ela deve buscar o quanto antes o sacramento da penitência, tá? É isso. Essa é a última, acho que essa é a nossa última tela, né? Então, só aí os efeitos, né? Como eu falei, não é necessário, mas deve-se buscá-lo se for possível. Então, não se deve prescindir voluntariamente. Até, veja, aliás, ao contrário, até impedir alguém de receber o sacramento pode, sim, ser também pecado grave, né? Então, deve-se, se for possível, deve-se administrar, e se for possível, deve-se permitir que a pessoa receba o sacramento, tá? Como todo sacramento, ele transmite a graça santificante e aquela chamada graça sacramental, que no caso aqui da unção dos enfermos
será, né, uma maior união com Cristo, um consolo, né, para vencer aquelas dificuldades, né, um ânimo renovado para vencer aquelas dificuldades próprias da doença, da fragilidade, né, da proximidade à morte, o perdão dos pecados e também as indulgências que se obtém por meio do sacramento, né, a libertação das relíquias do pecado, né, eventualmente o restabelecimento da saúde corporal, né, e, claro, por fim, a preparação para aquele momento, né, tão extremo da vida, que é a morte, né, que é a passagem para a vida eterna. Então, digamos assim, aquela força final para vencer, né, para aquela perseverança final. Tá? E aí, com isso, eu concluo citando aqui um trecho de Santo Agostinho. Eu gosto de citar Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, os protestantes gostam de Santo Agostinho. Então, quando tem Santo Agostinho falando de sacramento, a gente aproveita. Né? Então, Santo Agostinho dizia lá, no comentário dele ao Evangelho de João: quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados, se tu também os acusas, tu te associas a Deus. Então, busquemos aí o sacramento tanto da confissão como do sacramento da unção dos enfermos. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver, tem um chat aqui. O Wilton pergunta: o fiel incorrendo no mesmo pecado e o confessando todas as vezes que o pratica, a igreja pode excomungá-lo por não se emendar? Não, veja bem, Wilton, não. Aliás, a misericórdia de Deus é infinita. Tá? A misericórdia de Deus é infinita. Então, tantas vezes o fiel se arrependa e se aproxime da confissão, ele receberá o perdão. Agora, aí, claro, né, uma questão a ser tratada, né, na direção espiritual. Então, pode ser que esteja também ali falta de cara de pau, né, do cara, tem que ver aí, né? Enfim, mas de qualquer forma, do ponto de vista doutrinal, a resposta a essa pergunta é não, 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 não. A igreja não. E veja, a questão da excomunhão aqui também, precisa a gente ter isso claro também. A excomunhão é um caso assim, muito extremo, tá? Então, não é uma coisa assim, a excomunhão como pena canônica é algo extremamente raro, é algo extremamente extraordinário, tá? Então, não é algo assim que se observe à torta e à direita, tá? Ao contrário do que muita gente, enfim, esbraveja por aí. É importante a gente ter isso bem claro, tá? Muita gente até que se diz que foi excomungada, não foi. Né? Fulano foi excomungado. Não foi, não é verdade, tá? Então, é uma pena canônica de natureza bem grave, tá? Então, a gente precisa ter isso claro, né? Embora não seja propriamente a natureza aqui do nosso estudo, né? Não é propriamente um curso de direito canônico, mas, enfim, pelo menos esses elementos aqui, a gente sabendo, a gente traz para vocês, tá? Mas sempre é possível, uma vez que o fiel se arrependa, né? Se ele tem aquela contrição, ainda que imperfeita, e se aproxime do sacramento da confissão, receberá o perdão sem problema nenhum, tá bom? É isso, Zé G. Acho que passei um pouquinho do tempo aí. Você hoje se animou bastante. Mas então, Ricardo, só para avisar o pessoal que na próxima semana a gente entra no módulo de moral. Então, que teria que ser dado por um sacerdote. Então, o Padre Augusto ele não vai poder dar presencialmente. Então, nós vamos dar através de um vídeo que ele já gravou. A gente vai disponibilizar esse vídeo. Então, toda quinta-feira, uma das aulas, então vai ser disponibilizado em vídeo para o pessoal acompanhar. E aí, o pessoal que tiver dúvida, pode mandar dúvida pelo e-mail, certo? Se as dúvidas forem rápidas, responde pelo e-mail mesmo. Se as dúvidas forem mais complicadas, a gente pode marcar o encontro com o Padre Augusto para ele resolver essas coisas todas sem problema. Isso, até aproveitar aqui, eu estive ontem em reunião virtual, né, com o Padre Augusto, ontem não, terça, desculpa, e ele até falou isso, né, porque essas aulas ele gravou num outro curso que está tendo, e aí ele até fez exatamente esse aviso, né? Ele pediu para as pessoas juntarem, as próprias pessoas que assistiram ao vivo, né, elas também pediu que não se colocassem dúvidas. Então, se as pessoas, depois de ler, depois de meditar sobre aqueles temas, elas tiverem alguma dúvida, então o Padre Augusto vai marcar um dia reunindo aquele grupo, né, que é o grupo da Barra e tal, com vocês, para sanar eventuais dúvidas que surjam sobre esses temas morais, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá? Beleza, Zé G, obrigado aí. Vá lá, senão vai acabar a sobremesa lá. Até mais. Boa noite. Um abraço a todos, boa noite.